Eu gostaria de saber mais uma dúvida técnica a respeito do que vem acontecendo, doutor João, com a evolução da doença e dos tratamentos. Porque se a gente tem uma transmissão maior e o número de óbitos vem caindo, quer dizer, ele vem aumentando agora em dezembro, aumentou um pouco mais, mas não chegou no nível do pico em maio e de junho, que a gente chegou a ter mais de 1.000 mortes por dia. A gente está em torno dos 300 óbitos por dia. Isso quer dizer o quê? Que o vírus já se modificou e ficou numa forma mais atenuada. E quer dizer que agora os médicos já sabem como tratar a doença e por isso os óbitos são em menor quantidade. O que a gente pode tirar de conclusão? São duas questões. A primeira, no início da pandemia, as pessoas que ficavam doentes eram pessoas idosas, pessoas com doenças crônicas, com comorbidades, e isso refletia em casos mais graves e utilização de leitos de UTI. Hoje, a população que está sendo contaminada com maior frequência são pessoas jovens, sadias, que estão saindo para confraternizações, saindo para festas, saindo porque não aguentam mais ficar em casa. Estamos numa fase já de liberalidade. Então, essas pessoas que estão se movimentando hoje, elas têm uma condição de saúde muito melhor, elas têm faixa etária mais jovem e, por consequência, o número de pessoas internadas, o número de óbitos é menor, mesmo tendo mais número de casos. Isso é um fenômeno que ocorreu na Europa e que também acontece no Brasil. Mas tem um outro aspecto. Hoje, os médicos têm uma condição de tratamento, de atendimento às pessoas com uma mortalidade muito menor. Houve um aprendizado, né? Houve uma qualificação na forma de atender os pacientes graves em UTI. Hoje se usa menos respirador, hoje se usa, inclusive, o paciente fica posicionado numa posição muito diferente daquela que ficava anteriormente para facilitar a respiração. Temos tratamentos que ajudam muito os casos graves, né? Que são os corticoides. Enfim, tem uma série de aprendizados que foram feitos que diminuem a mortalidade. E também por esse aspecto que hoje os casos são menos graves em função da faixa etária. Então, doutor João Gabardo, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Bom dia, aqui é a Thais Freitas. A gente tem ouvido aqui na Rádio Bandeirantes muitos médicos, infectologistas ao longo aqui, desde o começo da pandemia, mas também nas últimas semanas, para a gente entender o que é esse repique que tem acontecido no número de casos, não é? E é quase uma unanimidade entre os médicos justamente esse ponto apontado pelo senhor, que a população mais jovem voltou a circular e voltou a circular sem proteção, com balada, bar e restaurante lotado, festa, e que esse comportamento que foi alterado foi, em boa parte, responsável pelo crescimento de novo dos casos. Não houve aqui nenhum médico que tenha dito que o problema foi que o shopping abriu mais tempo, que o comércio ficou mais aberto, que os salões de cabeleireiro ficaram abertos. Não, isso não foi apontado em nenhuma das entrevistas que a gente fez. Será que a gente não está combatendo o ponto errado? O ponto daquele comércio que cumpriu exatamente as regras, fez tudo direitinho, segundo foi determinado pelas autoridades, e agora vai ter que voltar a ter menos horário de funcionamento? Como é que o senhor vê isso? Você tem toda a razão nesse aspecto de qual é o perfil do paciente que hoje está se contaminando. É exatamente isso. E são nessas situações, nessas confraternizações, festas. Às vezes não precisa ter tantas pessoas. Um jantar com 6, 8 pessoas, tem sido muito comum identificar pessoas doentes e que se contaminaram num jantar com 6, 8 pessoas. Além dessa possibilidade de eventos com 500, 1.000 pessoas, baladas, que aí o risco é muito elevado. Mas em relação à questão do comércio, o que a gente precisa evitar é a aglomeração. O que a gente precisa evitar é que as pessoas estejam empilhadas, que estejam muito próximas umas das outras, e aí com o risco de, estando alguém doente, transmitir para outras pessoas. Então, a ampliação do horário é uma questão que o Centro de Contingência está examinando, essa possibilidade de que é possível ampliar o horário de atendimento e, com isso, evitar aglomeração. Então, o controle maior deveria ser sobre a ocupação do espaço e não sobre o horário em que as pessoas devem ir. Vou repetir o que eu já falei 2 vezes anteriormente. No início, o que nós queríamos é que as pessoas não fossem ao comércio, que as pessoas não saíssem de casa. Então, se restringia ao máximo o horário de funcionamento. Funcionamento das padarias, funcionamento do shopping, funcionamento do comércio, bares e restaurantes. Doutor João. Doutor Gobardo, eu tenho uma pergunta. Agora nós queremos evitar a aglomeração. Então é possível ampliar o horário, sim,
sem correr risco de aumento da transmissão da doença.